Condução da seiva orgânica. A condução da seiva nas plantas pode ocorrer de duas formas: por difusão nas plantas avasculares e pelos vasos condutores, xilema e floema, nas plantas vasculares. Em briófitas, como os musgos, o transporte de seiva ocorre por difusão, isto é, de célula a célula. A nutrição das plantas é feita por meio das seivas, que pode ser de dois tipos: seiva bruta ou mineral, constituída pela água e sais minerais presentes no ambiente, e a seiva elaborada, constituída por substâncias orgânicas produzidas pelas plantas no processo de fotossíntese. Podemos classificar as plantas em dois grupos de acordo com a presença ou ausência de um sistema de tecido vascular. Esse tecido, com a função de conduzir as seivas no corpo das plantas, é constituído por células unidas em tubos. As plantas que possuem esse extenso sistema de tecido vascular são denominadas vasculares, como as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e as plantas que não apresentam esse sistema são denominadas de avasculares, como as briófitas. Plantas avasculares. Nas plantas avasculares, a estrutura dos órgãos das briófitas são delegadas e dessa maneira sua seiva consegue ser transportada célula a célula por meio da difusão. Essas plantas geralmente apresentam limitação em seu tamanho, pois não possuem tecidos condutores para levar a seiva a longa distância, além de, por difusão, a condução da seiva ocorre muito lentamente. No entanto, algumas espécies de musgos apresentam no interior dos seus caules tecidos vasculares e assim desenvolvem-se mais, podendo alcançar até 2 metros de altura. Plantas vasculares. Nas plantas vasculares, o transporte da seiva ocorre em vasos condutores formados pelos tecidos condutores. Os vasos que transportam a seiva bruta ou mineral da raiz para as folhas são denominados lenhosos. O conjunto de vasos lenhosos de uma planta e tecidos associados a eles são chamados de xilema ou lenho. Os vasos que transportam a seiva elaborada das folhas para toda a planta são denominados de vasos liberianos, e seu conjunto e os tecidos associados a eles são chamados de floema ou liber. Condução da seiva bruta. A absorção de água e sais ocorre na raiz, principalmente na região dos pelos absorventes. Os sais são absorvidos por meio do transporte ativo, e como no interior das células fica hipertônico, ou seja, muito concentrado, a água entra por osmose. Células do parênquima, então, levam a água e os sais minerais para o interior dos vasos para que sejam distribuídos por toda a planta. As moléculas de água ligam-se entre si pelas pontes de hidrogênio, criando uma rede dentro dos vasos. Quando ocorre a transpiração através das folhas, gera uma tensão em toda a seiva bruta por causa da coesão entre as moléculas, o que permite assim que a seiva bruta percorra grandes distâncias dentro da planta sem cessar sua subida. Condução da seiva elaborada. A sacarose ela é formada nas folhas, difundem-se pelas células parênquimáticas até aproximar-se do floema, onde é absorvida por meio do transporte ativo pelas células companheiras dos vasos liberianos, e depois ela é levada ao interior dos vasos. Dessa forma, a pressão osmótica aumenta no interior dos vasos, que absorvem a água do xilema, o que aumenta a pressão hidrostática dentro do vaso. Quando o órgão da planta absorve a sacarose, a pressão osmótica no vaso diminui, o que faz perder água também para esse órgão e diminuir a pressão hidrostática. Assim, a seiva move-se da região em que essa pressão é maior para uma com a pressão hidrostática menor.